Salve, salve, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Eduardo, professor de matemática, e a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre geometria espacial, em especial sobre pirâmides. A parte quase aí para finalizar nosso conteúdo de geometria espacial, ela aparece lá no finalzinho, mas bem tranquilo, sem maiores problemas. Primeira coisa que a gente não pode fazer é confundir pirâmide com prisma. Muita gente acha que é a mesma coisa, as relações são as mesmas e não é bem assim. Há coincidências, há semelhanças, mas nem sempre. Os dois são sólidos geométricos, na terceira dimensão, a gente trabalha com R3 aqui. Porém, a pirâmide ela é conhecida por não ter uma base superior, as arestas laterais se encontram em um único ponto e todas as suas faces laterais são triangulares. Lá nos prismas a gente sabe que as faces laterais são retangulares. Aqui, nas pirâmides, as faces laterais todas são triangulares. Temos aqui dois exemplos de uma pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base pentagonal. O material de vocês, essas duas pirâmides está como reta. Essa primeira aqui de base quadrada, eu fiz questão de fazer ela um pouquinho tortinha, para a gente ver o que é o exemplo de uma pirâmide oblíqua. Pirâmide oblíqua, que é quando a sua altura ela é externa à nossa pirâmide. Ela vai fazer 90 graus aqui fora do nosso desenho, ok? Enquanto que a pirâmide reta, essa pirâmide aqui de base pentagonal, pirâmide pentagonal, é uma pirâmide reta, sua altura fecha aqui no centro da nossa base poligonal aqui, conhecida como pirâmide reta pentagonal, aqui uma pirâmide oblíqua. Mas assim como os prismas, o que mais nos interessa para estudar são as pirâmides retas, essas pirâmides de base regular com altura interna ao nosso sólido. Essas pirâmides podem acontecer, mas é muito raro, não vem muito ao caso para nós no momento. Como você já deve ter percebido, o nome da pirâmide ela é de acordo com a nossa base. Se ela tem uma base pentagonal, então a gente chama pirâmide pentagonal. Se ela tem uma base quadrada, então é uma pirâmide quadrada. E assim por diante. Se é uma pirâmide com base triangular, pirâmide com base triangular. Mudando aqui para algumas fórmulas que nós temos na pirâmide, nós podemos calcular tanto a área quanto o seu volume. A área da pirâmide ela é dada por a área lateral mais a área da base. Mais uma coincidência lá do prisma, mas cuidado. O prisma ele é 2 vezes a área da base, porque nós temos uma base superior e uma base inferior. Na pirâmide, por só termos uma base, então a sua área total é calculada pela soma das áreas laterais, de todas as faces laterais, mais a sua área da base do polígono que for em questão ali. O seu volume é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Novamente, cuidado para não confundir. O prisma ele é dado por volume igual a área da base vezes a altura. A pirâmide ela é 1/3 desse volume do prisma, ok? Onde a área da base representa, onde ABzinho representa a nossa área da base aqui. Pirâmides regulares. A gente já comentou aqui no começo um pouquinho, só para a gente poder definir então. Pirâmides regulares são toda pirâmide reta cuja base é uma superfície poligonal regular. Então nós temos lá, o que é um polígono regular mesmo? Polígono regular são polígonos com lados e ângulos de mesma medida. Polígonos com lados e ângulos com mesma medida. Não esqueça disso. Esse é o nosso polígono regular. Então, toda vez que a gente falar de uma pirâmide regular, sinal que a nossa base ela é um polígono regular. E aí, o resto é sempre padronizado. As faces laterais serão um triângulo se encontrando sempre num único ponto acima, chamado de vértice. Ok?
Temos aqui o maior exemplo nosso de uma pirâmide regular, que é conhecida como o tetraedro regular. Por que ele é tão especial, essa figura, essa pirâmide? O tetraedro regular, todas as faces são triângulos equiláteros. Todas as faces são triângulos equiláteros. Então, todas aquelas relações que a gente conhece da geometria plana para o triângulo equilátero, quando a gente pega apenas uma face dessa pirâmide, todas aquelas relações são válidas. A única diferença que muda é quando a gente for querer calcular a área dessa pirâmide, que daí a gente vai utilizar a área total ali, que é a área lateral mais a área da base. Por coincidência, todas são iguais. E o volume, que vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Mas todas as relações que você já viu em geometria plana continuam sendo válidas aqui. Alguns elementos da pirâmide que nós temos são o seguinte. Nós temos basicamente que o que comanda na pirâmide são 3 elementos. O apótema da pirâmide, que é a altura de qualquer face lateral, que a gente vai denotar aqui por G, mas tudo depende do livro, onde você já viu, pode aparecer outras letras, mas comumente a gente utiliza a letra G para denotá-lo. Apótema da base, que é o segmento que determina o raio da circunferência inscrita, muita atenção aqui, ó, que o raio da base, ele é o raio da circunferência inscrita no polígono da base, denotado por Mzinho. E o raio da base é o raio da circunferência circunscrita ao polígono da base. Então, o raio da base é a circunferência circunscrita, diferentemente do apótema, que é a circunferência inscrita ao polígono da base. Denotado que o raio a gente vai denotar por R. Ok? Vou mostrar para vocês agora como que fica essas relações numa pirâmide para a gente poder dar continuidade aí no nosso conteúdo. Ok? Ok, então, identificando esses elementos da pirâmide, nessa pirâmide de base hexagonal escolhida aqui, nós temos o seguinte. Essa pirâmide, vértice V, os vértices da base A, B, C, D, E e F, o centro, eu chamei de O, o centro dessa base. Esse ponto M é o pezinho do apótema da pirâmide, que sai aqui desse vértice, toca aqui nesse pontinho, fazendo 90 graus. Assim como a gente também tem o raio R da circunferência circunscrita, conforme a gente definiu, circunscrita a esse polígono, esse pedacinho aqui. E esse Mzinho aqui está representando o nosso apótema da base, ok? Então, vocês têm o desenho de apoio aí que dá para uma visualizada melhor, mas tentei reproduzir ele aqui também. Então, para a gente tentar identificar essas relações, esses elementos aqui dentro, vamos listar aqui alguns triângulos que a gente consegue encontrar dentro dessa figura. Primeiro, o triângulo VOA. O triângulo VOA vai ser VOA. Vou fazer um desenho aqui ao lado para a gente poder visualizar ele melhor. Esse triângulo VOA funciona o seguinte, aqui é o vértice V, aqui o nosso pezinho O, que vem aqui para esse vértice A. O VO mede H. OA mede R. E V até A eu chamei aqui de Azinho. Então aqui está o nosso Azinho. Nós temos um triângulo retângulo, porque aqui é a altura. Se é a altura, obrigatoriamente, aqui faz 90 graus. Portanto, a gente pode aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, a gente chega na relação aqui que A ao quadrado é igual a Hzinho ao quadrado mais o valor, a medida de R ao quadrado. Ok? Então, primeira relação encontrada aqui dentro dessa nossa pirâmide. A segunda relação é a seguinte, a gente vai utilizar o triângulo MOA. Esse triângulo MOA a gente consegue identificar ele aqui, ó. MOA, esse triângulo aqui da base mesmo. Então, vou dar um zoom nele aqui, ó. Esse triângulo MOA vai ser o M aqui no pezinho da perpendicular, O
e A. Quais são as suas medidas? MO vale o apótema da base, que é Mzinho. OA vale o raio da circunferência circunscrita, que agora vai ser a nossa hipotenusa. E MA, como o apótema, esse polígono ele é regular, então esse apótema ele divide o nosso lado da base em duas partes iguais. Como eu chamei o lado de L, então aqui ele mede L sobre 2. Então MA vale L sobre 2. Novamente um triângulo retângulo, podemos aplicar Pitágoras. Então no triângulo MOA, a relação fica R ao quadrado, que é igual a Mzinho ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Ok? Outra relação que a gente consegue encontrar aqui é no triângulo VMO. O triângulo VMO, vamos encontrar ele aqui, ó. VMO, esse triângulo que está em vermelho, aqui já desenhado. Vou trazer ele para cá agora. Nós vamos ter VM, que é o pezinho do apótema da pirâmide, VMO. Forma 90 graus aqui também. Essa hipotenusa a gente chamou de G, que é o apótema da pirâmide. MO vale Mzinho. E VO é a nossa altura da pirâmide, que é H. Novamente, um triângulo retângulo. Podemos aplicar Pitágoras de novo. Só fazer um M aqui, para não confundir com o M do apótema. Então, aplicando Pitágoras, fica G ao quadrado, que é igual a Mzinho ao quadrado, mais Hzinho ao quadrado. Ok? Última relação que a gente consegue determinar aqui dentro dessa pirâmide é no triângulo VMA. O triângulo VMA, vamos encontrar ele aqui. VMA é um triângulo na face dessa pirâmide aqui, ó, essa metadinha da face. Vou trazer ele para cá, ó. Vai ser VMA. Esse VMA tem as seguintes medidas. O VM é o apótema da pirâmide, então vale Gzinho. MA é a metade do lado, vale L sobre 2. E VA é a aresta da pirâmide, que a gente chamou aqui de A. Feito isso, novamente, um triângulo retângulo, novo Pitágoras, aplicando aqui vai ficar Azinho ao quadrado é igual a Gzinho ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Ok? Então nós temos aqui 4 relações básicas que a gente consegue trabalhar dentro dessa pirâmide. Todas, sem exceção aqui, envolvendo Pitágoras. Então, geometria plana não... A geometria espacial não existe sem a plana. As relações que a gente aprendeu, que você já viu sobre geometria plana, todas estarão presentes o tempo todo na nossa geometria espacial aqui, tanto no prisma quanto na pirâmide, elas que sustentam a nossa geometria espacial aqui, ok? Algumas outras relações da aresta da base e do apótema da base de algumas pirâmides regulares que a gente pode encontrar são essas aqui. Quando a base é um triângulo equilátero, o apótema da base, a gente pode dizer que é a mesma coisa que o raio da circunferência circunscrita dividido por 2, ou o valor do lado da pirâmide, o valor do lado do polígono, raiz de 3 sobre 6. Ok? Essas duas relações equivalem ao apótema da base para nós aqui. Quando a base for um quadrado, o apótema da base vale metade do lado. E quando a base for um hexágono regular, o apótema da base vale L raiz de 3 sobre 2. Essas relações têm que ser decor? Não necessariamente. A gente consegue se virar não sabendo, né? Como no desenho anterior, a gente vai encontrando triângulos ali dentro, fazendo relações, e a gente consegue chegar nessas fórmulas aqui. Agora, se você tiver memorizado, 2 minutinhos aí que você ganha na hora de resolver o seu exercício, ok? Vou resolver um exemplo aqui agora com vocês. Um tetraedro, nós temos de aresta 10, lembrando que o tetraedro, todas as faces são triângulos equiláteros. Então aqui nós temos as arestas dele vale 10. E aí a gente quer calcular o apótema dessa pirâmide, o apótema da base e a altura
dessa pirâmide. Então vamos, primeiramente, identificar quem que é quem aqui. A geratriz, que é essa geratriz na pirâmide a gente chama de apótema da base, é essa medida aqui, ó. É a altura dessa face. Aqui é o nosso Gzinho, lembrando que forma 90 graus. O apótema da base, nós temos aqui, vou chamar de O, esse pezinho que eu já fiz aqui vou chamar de M. Esse O é o centro da circunferência, tanto inscrita quanto circunscrita. As duas possuem o mesmo centro. Vou chamar de O. E esse Mzinho é a distância desse O até o ponto M. Está aqui o nosso Mzinho. E o nosso H, que é a altura dessa pirâmide, eu vou fazer ela aqui. Esse é o nosso Hzinho. Então é só aplicar Pitágoras direto aí e acabou. Cuidado, não é bem assim, porque a gente não tem nenhuma dessas medidas. Você pegar esse desenho aqui e querer aplicar Pitágoras, não vai resolver muito. Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui as nossas... Vou anotar aqui em cima o que a gente tem que calcular, para eu poder utilizar esse espaço aqui. Queremos encontrar o G, o M e o Hzinho. Então, para calcular o G, a gente pode pegar, por exemplo, o triângulo DMA. Por que o DMA? Eu quero descobrir esse valor de G. Esse pedaço aqui, o MA, a gente conhece, porque se tudo vale 10 e esse ponto M divide em duas partes iguais, então aqui vale 5, aqui vale 5. Então eu conheço esse valor e essa aresta aqui é o mesmo lado da base. Então aqui também vale 10. Então a gente consegue aqui retirar esse triângulo retângulo aqui e através de um Pitágoras a gente encontra o valor procurado. Então DM vale G, MA vale 5 e DA vale 10. Isso aqui é retângulo em M, aplica Pitágoras, então G ao quadrado é igual, G ao quadrado não, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a G ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isolando G, G ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100, menos 5 ao quadrado, que é 25. Então, G ao quadrado vai ser 75. Extrai a raiz de 75. Você fala, mas eu não lembro como faz isso aqui. Novamente, fatora o 75 por fatores primos. O primeiro primo que divide é o 3. 75 dividido por 3 vai dar 2, 25. 25 não vai mais por 3, tem que ir por 5. Então aqui fica 5, sobra 5. 5 por 5 dá 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 3. Como o índice da nossa raiz é 2, então esse 5 ao quadrado eu consigo extraí-lo da raiz, sobra apenas o 3 lá dentro. Então a nossa geratriz aqui é igual a 5 raiz de 3. Ok? Encontrada a geratriz, vamos fazer agora encontrar o apótema da base e a nossa altura. Ok, então a gente já encontrou o valor do apótema da pirâmide, foi calculado aqui anteriormente 5 raiz de 3. Precisamos encontrar agora o valor do apótema da base e da altura dessa pirâmide. Anteriormente aqui a gente mostrou algumas relações, e uma dessas relações nos mostrava que o apótema da base ele é L raiz de 3 sobre 6. A gente conhece o L? Conhece. Justamente esse valor já foi fornecido no nosso enunciado. Basta então substituí-lo, 10 raiz de 3 sobre 6, que o nosso apótema da base vai ser 5 raiz de 3 sobre 3, ok? Simplificando aqui, né? Por 2, ficou 10 dividido por 2, 5, 6 por 2, 3. Esse é o nosso apótema da base procurado aqui, 5 raiz de 3 sobre 3. O que resta para nós é a altura. Para calcular a altura, eu vou pegar o triângulo DMO. Por que esse triângulo DMO? Observe.
colocar aqui o D, M, só invertir aqui a letra, D, M, O. Ele é retângulo aqui em O. DO vale H, que é quem a gente quer descobrir. OM vale Mzinho, que a gente acabou de descobrir aqui anteriormente. E DM vale G, que a gente já sabe que é 5 raiz de 3. Foi a primeira coisa que calculamos no nosso exemplo aqui. Conhecemos os valores, então basta, como é um triângulo retângulo, aplicar Pitágoras. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Quem que é G? O G é 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 ao quadrado igual a H ao quadrado mais o M, que vale 5 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então, organizando aqui essa expressão, nós vamos ter que H ao quadrado é 5 raiz de 3 ao quadrado menos 5 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. E agora são apenas continhas. Então, H ao quadrado fica 5 ao quadrado, 25. Lembrando, como isso aqui é um produto, eu preciso elevar os dois ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado fica 3, menos 25 vezes 3, 3 ao quadrado, 9. Então, H ao quadrado vai ser 75 menos 75 nonos. Então, H ao quadrado é mínimo múltiplo comum entre 9 e 1, vai ser o próprio 9. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 75. Não vou nem fazer essa conta, porque é um pouquinho grande. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 75, 75. Agora, observe, como não precisa fazer essa conta, eu tenho 9,75 menos 1,75, eu vou ficar com quanto? Vou ficar com 8 vezes 75 dividido por 9. 75 e 9, os dois são múltiplos de 3. Então, eu posso simplificar isso aqui. Fica 8 vezes 25 dividido por 3. Simplifiquei o 75 por 3 e dividiu 9 também por 3, chegando nesse resultado aqui. Agora eu vou extrair essa raiz aqui. Então, H vai ser raiz quadrada de 8 vezes 25 sobre 3, ok? 25 tem raiz exata, então o meu H vai ser 5 raiz de 8 sobre raiz de 3. Raiz quadrada de 8, a gente sabe que isso aí é 2 raiz de 2, fatorando esse número. Então, vai ficar 5 vezes 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. E agora, ajeitando isso aqui, H é 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Racionaliza, não queremos a raiz no denominador. Racionalizando esse valor aqui, então nós vamos ter que H é 10 raiz de 6 sobre 3. Esse é o nosso H procurado. Então, está aqui o nosso gabarito, nossas respostas dos valores procurados. Ok? Vou resolver um exercício agora que apareceu na banca do IBFC 2015, para você poder ver como que isso aqui aparece nas nossas provas. Vou ler aqui para você. Uma pirâmide quadrangular tem 12 centímetros de altura e 40 centímetros de perímetro da base. Calcule o valor de sua área lateral e assinale a alternativa correta. Letra A, 360 centímetros quadrados. Letra B, 482 centímetros quadrados. Letra C, 260 centímetros quadrados. E letra D, 120 centímetros ao quadrado. Então, primeira coisa, sempre faça o desenho da questão. Geometria sem desenho não é geometria. Então, uma pirâmide quadrangular. Uma pirâmide quadrangular, faça primeiro o quadrado, localize um ponto acima desse quadrado e desse ponto
ligue todos os vértices da base. Se você tiver uma régua, vai ficar um pouquinho mais higiênico, vai ficar um pouquinho mais bonito, mas dá para entender aqui. Uma pirâmide quadrangular tem 12 centímetros de altura. Vou pegar aqui a nossa altura, que vale 12. 12 centímetros de altura e 40 centímetros de perímetro da base. Se é perímetro, perímetro significa o quê? É a soma dos lados. Se a nossa base é quadrangular, a gente sabe que todos os lados têm a mesma medida. Então o perímetro vai ser quem? Vai ser 4L. Esse 4L é igual a 40, então o nosso L tem que ser 10. Esse é o valor do nosso lado da base aqui. E aí ele pede, calcule o valor de sua área lateral e assinale a alternativa correta. Então a área lateral, a gente sabe que todas as faces laterais são triangulares, a gente precisa calcular a área pelo menos de uma face, que aí multiplica por 4 e encontramos essa área aí. Então nossa face lateral aqui, nós temos o seguinte, nossa base que é 10, que a gente acabou de encontrar aqui, a altura nós não temos, ok? A altura dessa face não é a altura da pirâmide. Essa altura da pirâmide vale 12, mas a altura da face nós não temos. Nós vamos ter que encontrar essa altura, que é como coincide com a nossa apótema da pirâmide, que é o nosso Gzinho. Vou até trocar esse Hzinho aqui por G para não nos confundir. Então essa altura da face é a mesma coisa que o apótema da pirâmide. Então, calculando o apótema da pirâmide, nós vamos ter que G ao quadrado é igual a metade do lado, que é 5 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é 12, a altura da pirâmide. Então, G ao quadrado é 25 mais 144, 25 mais 144 dá 169, e a raiz quadrada de 169 é igual a 13. Então esse G é a nossa altura da face. Altura da face encontrada. Então agora basta a gente fazer o quê? A área da face de uma face lateral vai ser base vezes altura dividido por 2. Vou colocar aqui essa altura como o Gzinho que a gente simbolizou aqui. A base vale 10, o G vale 13, dividido por 2. Então, a área de uma face vale 65 centímetros quadrados. Só que eu não quero a área de uma face, eu quero a área da área lateral, total. Então, a área lateral da pirâmide é 4 vezes esse A que a gente encontrou. A área lateral vai ser 4 vezes 65. Então, essa área lateral é igual a 260 centímetros quadrados. Ok? Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra C de coração para você. Até uma próxima. Valeu!